Nós temos vivido um tempo de voltarmos a viver, um tempo de avivamento. E avivamento significa justamente isso. Avivamento significa voltar à vida, voltar a ter vida. Mas amados, muitas vezes quando nós ouvimos essa palavra avivamento, muitas vezes quando nós ouvimos que uma igreja é uma igreja avivada, que uma igreja é uma igreja renovada, que uma igreja é uma igreja onde acontece o avivamento, geralmente o que passa na nossa cabeça é que essa é uma igreja onde tem muito movimento, onde os dons espirituais, onde os dons do Espírito Santo são manifestos nesse lugar, onde a música nesse lugar é uma música mais alegre, onde as pessoas profetizam, onde as pessoas oram em línguas, e isso faz parte do avivamento. Mas isso não é o avivamento, isso é consequência de avivamento. Porque avivamento, o verdadeiro avivamento, a própria palavra diz que avivar é voltar à vida, é voltar a ter vida. E nós aprendemos que o homem, que nós como seres humanos, quando nós pecamos, quando nós caímos no pecado, nós nos afastamos de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós temos uma morte espiritual, no sentido do nosso espírito não ter mais contato, não poder ter mais intimidade com Deus. Mas nós cremos que Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz, justamente para que nós possamos ter novamente intimidade, para que a gente tenha livre acesso a Deus. Então, se existe uma mentira ainda na sua vida, dizendo que você não pode, que você não tem livre acesso a Deus, que você precisa que alguém leve você até Deus, eu quero dizer para você essa noite, que esse alguém se chama Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos levar, que pode nos trazer de novo a Deus. E por que nós precisamos de avivamento? Esse é o tema dessa mensagem. Por que nós precisamos de avivamento? Na semana passada o pastor Wesley pregou e ministrou sobre as nossas vidas, sobre o que é avivamento. E nós vamos entender hoje o porquê nós precisamos desse avivamento, de sermos realmente um altar do Espírito Santo, de estarmos realmente focados naquilo que é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Eu estou correndo um pouquinho, porque semana passada eu tomei o tempo do pastor Wesley no louvor, e essa semana ele tomou, e hoje ele tomou um pouquinho do meu, então eu preciso andar um pouquinho mais rápido. Mas amados, por que nós precisamos de avivamento? Em primeiro lugar, porque nós estamos em crise, nós vivemos em meio de uma crise, e eu não estou falando dessa crise que a mídia está nos mostrando todos os dias. Eu não estou falando da crise que o Brasil está passando. Eu estou falando de uma crise espiritual. Nós precisamos voltar a Deus. Nós precisamos voltar à presença de Deus, voltar a ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E para isso, nós precisamos superar essas crises. Toda crise, ela é uma oportunidade. Preste bem atenção nisso que eu estou te dizendo. Toda crise, toda vez que você passa por uma dificuldade, isso é uma oportunidade que Deus está te dando de você crescer, de você tirar algo e crescer nessa situação. Então eu não sei qual tem sido a tua situação, eu não sei por que você está passando, mas faça disso, meu amado, um degrau para que você possa chegar mais perto de Deus. Na Bíblia, todas as vezes que o povo de Israel passou por uma crise, todas as vezes que eles foram dominados, todas as vezes que eles foram escravizados, todas as vezes que eles passaram por lutas, foi permissão de Deus para que eles pudessem voltar a Deus. Quando o povo de Israel foi escravizado pelo Egito, Deus permitiu, por conta da insatisfação do povo, por conta do povo estar contente no Egito. O povo estava contente no Egito, por isso eles não saíram de lá. E Deus permitiu que eles fossem escravizados. Muitas vezes nós estamos contentes dentro do nosso Egito. Nós precisamos voltar, regressar a Deus. Quando o povo foi escravizado lá pela Babilônia, é porque o povo tinha se afastado de Deus.
Quando os romanos dominaram, e Deus permitiu que os romanos dominassem também Jerusalém, era porque a religiosidade do povo era algo que não passava do teto do templo. Amado, o templo era algo lindo, era algo maravilhoso, só que a religiosidade não passava do teto. O povo não conseguia alcançar o coração de Deus, porque eles estavam vivendo, na verdade, religiosidade. E a religiosidade, na verdade, nos afasta de Deus, porque nós vivemos apenas ritos, nós vivemos apenas rituais, e isso não alegra o coração de Deus. Agora, nós precisamos de um avivamento espiritual, porque a nossa vida pessoal está em crise. Você achou que eu ia pregar sem falar da Bíblia, né? Abra lá sua Bíblia, meu irmão. Aleluia! Abra sua Bíblia no livro de Salmo 139, versículo 23. Salmo 139, 23. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Amados, Deus, Ele sonda o nosso coração. Ele sonda o seu coração. Ele sonda o seu pensamento nesse momento. Ele sabe o que você está pensando. E a pergunta que eu tenho para você é: o que Deus tem encontrado no seu coração? O que Deus tem encontrado na sua vida, meu amado? O seu coração está cheio do quê? O que tem afastado você da presença de Deus? Sabe, amados, quando eu escuto a palavra avivamento, e eu vejo que isso é regressar a Deus, eu me lembro do relacionamento de Deus com Adão. Sabe por quê? Porque nós temos dificuldade de nos relacionarmos com Deus. Nós temos dificuldade de ver Deus como nosso amigo. Como assim? Olha só. Deus, quando Ele se relacionava com Adão, a Bíblia diz que Deus visitava Adão, que Adão passava o dia, que Adão trabalhava. Às vezes a gente acha que Adão ficava só de boa, né? Mas não, Adão tinha lá as suas responsabilidades, os seus deveres. Então Adão trabalhava o dia todo, passava raiva com o bicho lá. E aí Deus chegava de tardezinha e Adão ia ter uma conversa com Deus. Adão ia ser ministrado por Deus. E a conversa de Adão com Deus era uma conversa de amigo. Agora, amados, por que nós temos dificuldade de ter relacionamento de amigo com Deus? Percebe só. A nossa principal fonte de relacionamento, de contato com Deus é a nossa oração. Você concorda comigo? Sim? Agora, a nossa oração, ela basicamente, ela se baseia em duas coisas. Isso eu estou falando oração de crente, oração de gente que ora mesmo. Mas perceba só como a nossa oração, ela se baseia quase em duas coisas só. Em primeiro lugar, em agradecer. Então nós agradecemos a Deus. Deus, obrigado pelo alimento, obrigado pela minha casa, obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida. E isso é muito bom. E aí logo nós pedimos: Deus, mas eu preciso disso. Deus, eu preciso daquilo. Deus, traga uma cura sobre a minha vida. Deus, traga uma cura sobre a igreja. Deus. Então vocês percebem que a gente agradece e pede. Agora eu vou perguntar uma coisa para a igreja. Todos vocês aqui têm amigos. Eu creio que você tem aquele amigo que é mais chegado do que irmão, que é aquele amigo que você chega e você consegue ter aquele papo legal, de conversar com ele, de abrir seu coração, de colocar suas mágoas. Tem ou não tem? Pelo menos, principalmente durante a nossa infância, nós cultivamos muitos amigos. Agora eu vou perguntar uma coisa para você. Para o seu amigo, você só pede e agradece? Não. Quando nós temos um relacionamento de amigo, um relacionamento de amigo mesmo, nós começamos a olhar para o coração do outro.
e ver o que o outro quer, o que o outro precisa, não só aquilo que eu preciso. Às vezes eu me pego lendo a Bíblia, e amados, às vezes eu viajo assim na maionese, sabe? Porque eu começo a pensar assim, olha só que loucura. A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece, é ou não é verdade? A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus, ele se alegra. Quando nós estamos aqui, Deus está alegre. Deus recebeu esse louvor, essa adoração com alegria. E a Bíblia também diz que Deus, ele se ira. Então, se Deus se alegra, se ele se entristece, se ele se ira, eu entendo que esse Deus, ele tem sentimento. Eu entendo que o Espírito Santo, ele tem sentimentos. E aí eu pergunto uma coisa para você: na sua oração, quando que você perguntou para o Espírito Santo: Espírito Santo, como que você está? Você está contente comigo? Você está alegre comigo? Espírito Santo, o que você está sentindo nesse momento? Você vê como a gente tem dificuldade de ser amigo de Deus, de ter um relacionamento realmente de amizade, de falar assim: Deus, eu quero ser seu amigo, Deus, em todos os momentos. Eu quero estar na tua presença, Deus, em todos os momentos. Mas uma presença que seja realmente de amizade, uma presença que seja realmente marcante sobre as nossas vidas. Em segundo lugar, nós precisamos de um avivamento, porque a família está em crise. A família, a instituição família, no mundo todo está em crise. Sabe por que a família está em crise, amados? E eu volto novamente a Origens. Deus, quando fez o homem, Deus, quando fez o ser humano, Deus nos fez com a característica de sermos seres relacionáveis, seres que vivem em comunidade. Nós estamos aqui hoje em comunidade, e nós fazemos parte de uma sociedade, e isso foi Deus quem criou. Deus nos fez assim. Se nós olharmos outros animais, nós vemos animais que vivem em grupos, animais que vivem sozinhos, mas Deus nos fez para vivermos em sociedade. E quando Deus fez o homem para viver em sociedade, Deus fez a família para ser o alicerce, para ser a estrutura dessa sociedade. Vamos imaginar que esse templo seja uma sociedade. Nós vemos aqui algumas colunas. Aqui embaixo dessas colunas, não fui eu quem construí, mas com certeza existe um bom alicerce aqui para segurar isso tudo. Aí nós temos as paredes, nós temos porta, temos janela, tudo mais. Então vamos imaginar que isso aqui seja a nossa sociedade. A família são essas colunas aqui. Por que eu estou falando isso? Porque, amados, as nossas famílias estão em perigo. O diabo sabe que se ele derrubar as colunas, se ele derrubar as famílias, se ele destruir as famílias, toda a sociedade humana cai. Ele sabe que se ele tocar nas famílias, toda a nossa vida está comprometida. Toda a nossa organização, tudo aquilo que Deus fez de organização sobre as nossas vidas está comprometido. Por isso, nós precisamos estar atentos às nossas famílias. Nós precisamos voltar ao projeto original. Nós precisamos ter famílias avivadas que realmente vivam o propósito de Deus aqui na terra. Amados, nossas famílias têm vivido por crises que o inimigo sabe que é ferramenta dele. A crise é ferramenta do diabo. Os casais hoje em dia não têm mais diálogo, e ainda quando conversam, é cada um para defender o seu lado, cada um para defender o seu ego, cada um para defender aquilo que quer. Os filhos e pais não têm mais comunicação. O pai não conversa mais com os filhos não conversam mais com os pais. E isso traz o que? Uma falta de controle sobre a vida dos filhos. E quem poderia falar muito melhor do que desse assunto, muito melhor do que eu, são as professoras que estão aqui. As professoras, diretoras, que sabem do que eu estou falando. Esse plano de desestruturar as famílias tem revertido, tem estourado lá nas escolas. Eu faço parte da PM, da escola do meu filho.
E muitas vezes nós vemos casos de alunos dando com problema na escola, aluno que, sabe aquele aluno que parece que não tem mais jeito? Quem é professor aqui sabe do que eu estou falando. De criança que parece que não tem mais jeito. Amados, 99% dos casos, quando é feito um estudo, da onde vem, o que aconteceu na vida dessa criança, o problema está relacionado à família. Estou errado, Kátia? Não? É isso mesmo? Famílias. O inimigo sabe que ele desestruturando famílias, o inimigo sabe que ele derrubando famílias, ele derruba todos nós. E eu sei do que eu estou falando. Amados, os meus pais, eles se divorciaram. Eu sou filho de pais divorciados. Eu fui criado ora com pai e ora com mãe. Para mim é um desafio todos os dias manter a minha família em pé, manter a minha família na presença de Deus. Por quê, amados? Porque nós precisamos romper isso. Não é porque os meus pais erraram, não é porque os meus pais tiveram os erros deles, os meus avós tiveram os erros deles, que eu tenho que carregar o mesmo erro. Não. Nós muitas vezes vemos aquele ditado: não, mas eu sou bravo assim mesmo, porque eu sou de família de italiano. Não, mas eu sou teimoso assim mesmo, porque meu avô é alemão. Meu amado, em primeiro lugar, a sua descendência é Jesus Cristo. O sangue que corre na sua veia é o sangue de Jesus. Então, maior do que o sangue dos seus antepassados, o sangue de Cristo precisa lavar isso na sua vida. E você já experimentou orar e pedir para Deus se Ele te fez dessa forma? Ah, mas eu sou assim mesmo. Pergunta para Deus: Deus, por que eu sou assim? O Senhor me fez assim? Fala com Ele e Ele vai te dar a resposta. Mas eu creio, amados, que quando vier o avivamento, e eu creio que ele virá, então nós veremos famílias restauradas, porque o Espírito Santo, além de convencer dos nossos erros e pecados, ele também nos dará poder para vencermos todos os obstáculos que impedem as nossas famílias de viver no centro da vontade de Deus. Amém? Aleluia! Levante a sua mão e diga assim: a minha família vai viver o centro da vontade de Deus. Aleluia, receba essa palavra, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Receba, Deus, o louvor da tua igreja. E amados, nós precisamos viver um avivamento espiritual, porque a igreja do Senhor Jesus está em crise. E a igreja que eu estou dizendo, eu não estou fazendo referência à primeira igreja batista de São Gabriel do Oeste. Eu não estou fazendo referência às igrejas de São Gabriel do Oeste, e nem à denominação batista. Eu estou fazendo uma referência à igreja de Cristo no mundo inteiro. Amados, nós precisamos urgentemente voltar ao Evangelho de Jesus. Nós precisamos urgentemente voltar a viver o Evangelho de Cristo, o Evangelho de arrependimento. Como eu disse no começo, essa noite é uma noite de arrependimento. Meus amados, talvez você possa ter vindo aqui buscar uma palavra de conforto, uma palavra de alívio, mas eu quero dizer para você essa noite, que essa palavra é uma palavra de arrependimento, de você olhar para a sua vida, de você olhar para o seu coração, para as suas atitudes, e ver o que está te afastando de Deus e se arrepender. Como igreja nós precisamos voltar ao Evangelho de Jesus urgentemente, porque o Evangelho de Jesus tem sido corrompido. Infelizmente pessoas têm pego o Evangelho simplesmente com o intuito de alto benefício. Nós vemos shows gospel por aí, nós vemos cultos que mais parecem animação de plateia. Os pastores têm que ser muito bem treinados, a oratória tem que estar na ponta da língua, porque se falar alguma coisa errada, o irmão já critica. Se falar alguma coisa que não agrada, se apertar um pouquinho no calo, o irmão já se afasta. Amados, nós precisamos voltar ao Evangelho de arrependimento, porque o Evangelho de Jesus, ele não diz que se você vir para Cristo, você vai ficar rico. Se você vir para Cristo, os seus problemas acabaram. Amados, isso é a organização Tabajara, não é o Evangelho de Cristo não.
porque Cristo, Ele nos leva a nos arrependermos. É claro que Deus, Ele quer que você viva o melhor dessa terra, é claro que Deus quer que você viva todos os propósitos dEle, mas esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é voltarmos à presença de Deus, é levarmos pessoas à presença de Deus, é realmente nos prostrarmos e dizer: Deus, eu me arrependo, Deus, eu quero voltar à Tua presença. Nós precisamos voltar, amados, a ser a igreja apaixonada por Jesus. E uma igreja apaixonada por Jesus, ela é apaixonada por vidas, ela é apaixonada por almas. Amados, viver igreja é viver com pessoas, porque a palavra igreja, eclesia, ela significa a comunhão dos santos, a comunhão daqueles que estão buscando a Deus. E igreja, meus amados, é muito mais hospital, onde os feridos estão buscando ajuda, do que um lugar de perfeitos. Se você está buscando uma igreja perfeita, você que nos visita, meu amado, talvez você esteja pensando assim: nossa, mas eu vim logo no dia que esse doido veio pregar, não podia ter vindo semana que vem? Você que nos visita, se você está buscando uma igreja perfeita, meu irmão, me perdoe, nos perdoe, mas nós não somos uma igreja perfeita. Nós somos uma igreja de pessoas imperfeitas, que buscam estar mais parecido, mais próximo de Cristo possível. Essa é a função da igreja, é buscar a Deus, é buscar estar mais próximo de Cristo possível. Aquela mulher que buscava a cura dela, ela buscava Cristo insistentemente, até ela conseguir tocar nas vestes de Jesus, e ela não se importava a distância, ela não se importava quem estava na frente, ela queria chegar o mais próximo de Cristo que ela podia. Amados, essa deve ser a nossa atitude como cristãos. Talvez você pense: mas eu sou cheio de pecado, a minha família é cheia de pecados. Meu amado, isso não importa, importa que você se arrependa e que você chegue o mais perto de Deus, o mais perto de Cristo, o mais perto do modelo que é Ele. Porque quando nós chegamos mais perto de ser um cristão, de ser um pequeno Cristo, nós temos atitudes de cristão, e nós vemos Cristo cuidando de pessoas, nós vemos Cristo vivendo com pecadores. Eu fico imaginando como seria Cristo vivendo em nosso meio hoje. Como seria? Porque Cristo, meus amados, Ele andava com os pecadores, com prostitutas, com corruptos, cobradores de impostos corruptos. Era com esses que Cristo andava, e Ele era condenado por causa disso. Só que Ele levava uma palavra de arrependimento, e essas pessoas se arrependiam e Ele cuidava. Agora, muitas vezes nós estamos cuidando, nós estamos olhando para as pessoas, e nesse meio de andar com pessoas, existe um problema. Existe um grande problema em você conviver com pessoas. E quem trabalha, quem convive aonde tem muita gente, sabe do que eu estou falando. Porque viver com gente é problema. Ser humano é problemático. Ou, como diz, ou raça. Porque o ser humano, nós somos problemáticos. E sabe qual é o pior ainda? O pior é que o meu problema nem sempre é o mesmo problema do Volmir. O problema do Volmir nem sempre é o mesmo problema do Carlinhos. Cada um de nós temos uma dificuldade diferente. Cada um de nós temos uma tendência pecaminosa diferente. E aí o que nós fazemos muitas vezes? Aquilo que eu faço, aquilo que é a minha dificuldade, isso é aceitável. Mas a dificuldade do outro não é aceitável. A dificuldade do outro não. E aí, meus amados, quando a pessoa pisa no nosso calo, quando a pessoa pisa lá naquela unha encravada, quando a pessoa nos magoa, qual é a nossa atitude? É a palavra da moda: vou cortar relacionamentos. É ou não é verdade? Eu vou cortar relacionamentos com fulano, porque assim ele fez uma atitude aí, eu não gostei, então eu vou cortar relacionamento, é melhor eu me afastar dessa pessoa. Só que eu vou dar uma notícia para você, meu irmão. Você vai se afastando de pessoas, você vai se afastando daquele que te magoou, daquele que fez alguma coisa para você, e aí você vai chegar lá no céu um dia, e essas pessoas vão estar lá, e aí você vai para onde? Então, Deus, um dos propósitos dele aqui,
é para que a gente aprenda a conviver como igreja, como povo de Deus, porque lá no céu, meu irmão, nós vamos estar todo mundo junto. Já pensou se aquela pessoa que você não gosta, aquele irmãozinho que te fez alguma afronta, que de repente você chega lá no céu, o seu galardão, a sua mansão celestial é do lado dele, e não tem nem muro, porque não vai ter ladrão, não precisa de muro. E aí? Como que vai ser a convivência lá? Então Deus, Ele nos ensina, e Deus, Ele quer que a gente aprenda a resolver situações para restaurar relacionamentos. Eu tenho aprendido que pessoas são mais importantes do que coisas. Eu tenho aprendido que pessoas é mais importante do que aquilo que eu tenho. E amar pessoas, cuidar de pessoas é desafiador. No primeiro culto, no culto das 6, eu não falei, porque o pastor Alessandro não estava aqui, e eu não posso falar sem ele estar. Não posso falar algo dele pelas costas. Ele é meu discipulador. Ele é a pessoa que cuida de mim. Ele é a pessoa que me ama e que eu amo a vida dele. Só que há um tempo atrás, eu não sei se você já passou por uma situação dessa, mas pode ser que passe. Então por isso que eu vou falar. Há um tempo atrás, o nosso relacionamento, o nosso discipulado não estava, sabe quando o negócio não está encaixando? Sabe quando o negócio não está rolando? E você vê que aquele negócio está ficando pesado. E sabe, amados, nós chegamos a um ponto de um dia, eu e o pastor Alessandro, que a gente sempre foi muito claro um com o outro. Do pastor Alessandro falou: Giovanni, o que você acha da gente trocar de discipulador? Vamos partir para isso. Eu falei: pastor, a gente pode até trocar. Eu me submeto, eu quero ser obediente a ti. Só que é o seguinte: a gente só vai trocar de discipulador o dia que a gente resolver o que a gente tem para resolver. O dia que eu e você estiver bem. Eu estiver bem, o dia que você estiver bem, aí a gente troca. Fora disso, nós vamos se abraçar e vamos resolver o que tiver para resolver. Sabe por quê, meus amados? Porque nós precisamos aprender a resolver as questões uns com os outros. E o que aconteceu? Ele me amou, eu amei a vida dele. Porque, meus amados, ele não é perfeito. Pior eu. Agora, se dois imperfeitos, vai um cuidar do outro, o que acontece? Uma hora ou outra vai surgir um espinho ali. Agora eu preciso aprender a amar, e ele aprender a me amar. Hoje ele me cuida. Hoje eu amo ainda mais a vida desse homem, ainda mais, porque ele não desistiu de mim, e porque eu não desisti dele. Vocês entendem? Talvez alguns pensem assim: nossa, mas esse cara não é, meus amados. Nós precisamos aprender que relacionamento, que pessoas são mais importantes, que Deus, que Jesus veio para restaurar relacionamentos. E isso é papel da igreja. Isso é o papel do povo de Deus. E para finalizar, nós precisamos de um avivamento espiritual, porque a nação está em crise. Como eu disse no início, a crise não é apenas essa crise econômica, essa crise política, essa crise que a mídia está noticiando tão veementemente. Não é apenas isso. Por trás disso, por trás dessa crise, no mundo espiritual, existem potestades, existem principados que estão tendo o domínio do nosso país. E é contra eles que nós precisamos lutar. Nós não precisamos lutar contra partido político, contra presidente tal, contra ex-presidente tal, não. O que eles fizeram, eles vão pagar. Se não pagar aqui, eles vão acertar a conta com Deus. Mas nós precisamos nos posicionar espiritualmente pela nossa nação, pelo povo do Brasil. O nosso povo tem uma marca registrada espiritual, que é a marca da idolatria. Nós vivemos uma idolatria no nosso Brasil, ao ponto do brasileiro
adotar uma padroeira como mãe, como protetora do Brasil. E eu pergunto para você, meu irmão, aonde isso está na Bíblia? Mostra para mim. Me mostra onde Deus colocou uma imagem para ser adorada, para ser prostrada. Não existe. Na verdade, a Bíblia fala que Deus, Ele repudia, Ele detesta esse tipo de atitude. Porque quando nós adoramos, quando nós nos prostramos diante de uma imagem, quando nós idolatramos, uma das consequências da idolatria é a pessoa se tornar parecido e ter as mesmas características do seu ídolo. Você já tentou ministrar, falar de Jesus para uma pessoa que adora uma imagem? Você já tentou falar? Muitas vezes parece que a pessoa não ouve, porque a Bíblia diz que aquele que adora, aquele que idolatra, torna-se igual ao seu ídolo, torne-se semelhante ao seu ídolo. Então a pessoa não ouve mesmo, porque a imagem ela tem boca, mas não fala, e tem ouvido, mas não ouve. Então a pessoa não vai ouvir. Mas qual é a nossa atitude como cristão? Lembra que eu estava dizendo agora há pouco? Ah não, então já que não quer, vai para o diabo. Eu não vejo Jesus fazendo isso com ninguém. A nossa atitude deve ser de amar. A nossa atitude deve ser de estar junto, de estar sempre falando da palavra de Deus. E o que vai quebrar isso? O que vai quebrar essa surdez espiritual? É o Espírito Santo usando a sua vida e ministrando a palavra de Deus sobre a vida dessa pessoa. Então continue amando, continue insistindo, continue levando da palavra de Deus. E quando eu falo de idolatria, meus amados, muitas vezes nós, evangélicos, quando fala de idolatria, a gente já enche o peito e fala assim: não, na minha igreja não tem idolatria. É ou não é verdade? Não, lá não tem idolatria, não tem nenhuma imagem lá e tal. Só que idolatria não é apenas de santos, não é apenas de imagens. Preste bem atenção nisso que eu vou dizer agora. Tudo que nós colocamos como centro da nossa vida, tudo que nós colocamos como centro da nossa alegria, tudo que nós colocamos como centro da nossa dependência, que não seja Deus, é idolatria. Quando você coloca, se você coloca, por exemplo, a sua família, ah não, a minha família eu dependo da minha família, é minha família, é minha família. Mais do que Deus? Não, mais do que Deus, é idolatria. Se você coloca os seus bens, a sua segurança nos seus bens, ah não, é o seguinte, eu preciso trabalhar muito, eu preciso ganhar muito dinheiro, porque assim, vai que daqui a alguns anos eu preciso fazer uma cirurgia, e não tem dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso deixar uma herança para os meus filhos. Eu preciso deixar uma segurança para os meus filhos. Amados, segurança de crente é o Senhor. Deixar herança, deixar bens materiais, não é garantia que o seu filho vai estar seguro. Então por isso nós precisamos estar atentos, para se alguma coisa está entrando no coração de Deus. Eu estou, ou melhor nós, como família, nós estamos em obras, nós estamos terminando a nossa casa. E quem já passou por obra sabe, a dor de cabeça, o Cido está ali, meu parceiro de guerra, e você está ali focado e tudo mais. E amados, se a gente não se cuida, você está o dia inteiro, eu preciso daquilo, é tijolo, é não sei o que, é cimento, é papapá, não é o piso, é tal, é não sei o que. Peraí, será que a minha casa é mais importante do que Deus? Será que a minha segurança é estar debaixo do teto da minha casa? Ou será que a minha segurança é estar debaixo da presença de Deus? O povo de Israel tinha uma nuvem que significava a presença de Deus. Nós precisamos aprender com esse povo que a nossa segurança está no Senhor e não está nas coisas, não está naquilo que nós podemos ter ou imaginar. Como eu disse, meus amados, nós como país
temos passado por luta, por nos afastarmos de Deus. E lá no livro de 2 Crônicas, para a gente encerrar, eu gostaria de pedir para o pessoal do louvor estar subindo aqui. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 19 a 22. Deus fala de uma forma muito dura com a sua igreja. Deus fala de uma forma muito dura com o seu povo, no sentido de alertar e no sentido de chamar esse povo a voltar para Ele. E diz assim: mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem cultos a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos, e todos os que passarem por esse templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas, e esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes cultos. Por isso Ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Amados, toda vez que nós tiramos Deus do centro da nossa vida, toda vez que nós pecamos e permitimos que o pecado entre na nossa vida de uma forma tão espontânea, toda vez que nós começamos a viver em iniquidade. E o que significa iniquidade? É quando o pecado ele já está tão natural, ele já está tão constante que a gente nem percebe mais, a gente nem liga mais. A questão da corrupção no Brasil, amado, já não é mais pecado, é iniquidade. Só que, e muitas vezes nós nos frustramos com isso, e o nosso pensamento, muitas vezes é de pensar assim: mas eu acho que eu vou embora desse país, eu vou embora dessa terra, porque aqui não dá para viver. Só que eu vou dizer uma coisa para você, meu amado. Lembra que eu falei que ser humano, nós temos problema. Aonde tem ser humano tem problema. Talvez aqui nós estamos vivendo o problema da corrupção, mas tem país por aí que está matando gente. Tem país por aí que você não pode pegar a sua Bíblia e abrir ela e ler num lugar público. Tem país por aí que você não pode estar num templo adorando a Deus como nós estamos nessa noite, porque lá você não tem liberdade de adorar a Deus. Então, o problema não é o Brasil, o problema não é estar aqui, mas o problema é nós voltarmos para Deus, é nós voltarmos para Deus com o coração que realmente se coloque na presença dEle. Talvez você esteja cansado e falar assim: mas que palavra dura. Eu falei para vocês, meus amados, abra o seu coração, porque Deus trouxe uma palavra dura para a igreja nessa noite. Só que eu tenho uma novidade para você. O mesmo Deus que falou isso lá em 2 Crônicas, no mesmo capítulo, no versículo 14, e eu quero ler nessa versão aqui. Lá em 2 Crônicas 7,14 diz assim: e o meu povo, que se chama pelo meu nome, reagir com humildade, orar e buscar a minha presença, e abandonar os seus maus caminhos, estarei pronto para atendê-los. Do céu ouvirei, perdoarei os seus pecados e restaurarei o bem da terra. Amados, o Deus que nós temos é um Deus que restaura a terra. O Deus que nós temos é um Deus que restaura aonde nós estamos, porque aonde nós estivermos, pode ser que o inimigo nos ataque, mas aonde nós estivermos, a bênção de Deus irá nos acompanhar. Amados, Jacó, a Bíblia conta que ele furava um poço
Os inimigos iam lá e jogavam entulho no poço. Ele ia, furava outro poço, dava água. Os inimigos iam, jogavam entulho no poço de novo. Ele ia em outro lugar, mais deserto ainda, furava outro poço e dava água. Sabe por quê? Porque a bênção não estava no lugar, a bênção estava nele. A bênção estava em Jacó. E esse mesmo Deus, que foi o Deus que abençoou a vida de Jacó, é o mesmo Deus que quer abençoar a sua vida nessa noite. O mesmo Deus que disse que nós sofreríamos pela idolatria, é o mesmo Deus que nos dá a oportunidade de nos arrepender e dizer: Deus, eu quero voltar aos caminhos do Senhor, eu quero voltar à tua presença, Deus. Deus, mostra no meu coração o que tem me afastado de ti. Igreja do Senhor, se coloque em pé nesse momento. Se coloque em pé nesse momento, igreja, porque nós precisamos voltar a Deus. Feche os seus olhos, comece a falar com Deus, comece a perguntar para Ele: Deus,